Oi, gente. Tudo bem? Vocês estão me vendo, me ouvindo? Tudo certo por aí? Para quem está chegando, já vou deixar um alerta. Esse alerta eu vou repetir várias vezes ao longo da live, tá? Que o conteúdo de hoje é um conteúdo pesado e sensível, tá bom? Eda, Nani, boa tarde. Então, a gente vai falar sobre Setembro Amarelo, sobre suicídio. Então, é um conteúdo sensível que pode gerar alguns gatilhos emocionais em algumas pessoas. Então, se você não está se sentindo bem, se você acha que não vai dar conta de ver esse conteúdo hoje, tá tudo bem. Você pode sair da live, não tem problema, ok? É realmente um assunto muito difícil, muito delicado e eu quero deixar esse alerta já aqui no começo. Eu vou repetindo esse alerta ao longo da live para quem for entrando depois, tá? E vamos só esperar aí alguns minutinhos para o pessoal conseguir chegar. Boa tarde, Gracie. Vamos começando então. E eu quero trazer uma frase para a gente começar. De novo, repetindo o alerta: quem se sentir mal com o conteúdo dessa live, tá tudo bem, pode sair. Ok? Não vou ficar triste com vocês. Tem uma frase do Edwin Schneidman. Ele foi, né? Ele já faleceu. Ele foi um suicidologista, um estudioso sobre suicídio. E tem uma frase dele muito interessante para já começar a gerar uma reflexão aí em vocês, que ela diz o seguinte: nos preocupamos com a destruição provocada pelos outros, mas evitamos falar sobre autodestruição. Então a gente fala muito sobre crime, sobre homicídio, assassinato, tudo mais, mas a gente evita sempre falar sobre suicídio, sobre causar a própria morte. Então, se a morte por si só já é um tabu, imagine a morte de alguém que provocou isso nela mesma. A gente já teve uma live aqui sobre morte e luto, que particularmente foi uma das minhas lives preferidas de fazer. Vocês podem estar pensando, nossa, que mórbido. Mas eu gosto de falar sobre assuntos que são pouco falados. E o que a gente vai falar hoje é um deles, tá? Então, se você não assistiu a live de morte e luto, é bastante importante. Então, a gente vai falar várias coisas aqui que estão muito ligadas àquela outra live. Então, se depois você puder assistir, vai ser muito legal, vai complementar o conteúdo. Então, o suicídio, ele é o ato intencional de matar a si mesmo. E quando a gente pensa em suicídio, não quando a gente pensa em se matar, mas quando a gente vai refletir sobre a questão do suicídio, a gente cai numa busca incansável e muitas vezes inatingível dos porquês. Então a gente cai num redemoinho, numa areia movediça de pensamentos que a gente começa a querer identificar quais eram os sentimentos daquela pessoa, o que ela estava falando, que ela estava dando de sinal e a gente não percebeu,
O que ela estava pensando quando ela fez isso? Será que ela pensou na família? Será que isso? Será que aquilo? A gente fica sempre querendo achar motivo para descobrir, para ter uma resposta do porquê isso aconteceu, do porquê ela fez isso com ela mesma. Esse tipo de questionamento, ele pode levar a gente a uma busca por respostas no sentido de tentar aliviar o sofrimento e a sensação de indignação, de inconformismo com a situação, por alguém ter decidido acabar com a própria vida. Pessoal que está chegando, o assunto de hoje é sensível e se vocês quiserem sair depois não tem problema. Tô avisando todo mundo que tá chegando. Então chegou a Fabiana, chegou a Dani, chegou minha mãe. Então, refletir sobre o suicídio é também analisar por que esse fenômeno tem sido silenciado ao longo dos anos pela sociedade, pelas autoridades, pelos profissionais de saúde, pela família. E isso faz com que a gente acabe camuflando um problema grave de saúde pública no Brasil e no mundo. Então, esse silêncio, a falta do falar, não ajuda, pelo contrário, só atrapalha. E a gente precisa abordar o suicídio de uma forma responsável e realista, e aí, assim a gente acaba ajudando na prevenção do suicídio. Suicídio, obviamente, a gente vai trabalhar com prevenção. Na realidade, eu ia falar, obviamente, a gente trabalha com prevenção, porque depois não tem muito o que ser feito. Só que tem. Isso eu vou contar mais pro final da live sobre pós-venção, não prevenção. Mas isso depois. Não vamos nos apressar. A literatura ela mostra que a associação entre suicídio e transtornos mentais é de mais de 90%. Entre os transtornos mentais associados ao suicídio, a gente tem a depressão maior, que se destaca. A gente já falou sobre depressão aqui em 2 lives. Tivemos 2 lives sobre depressão. E outros transtornos que também se destacam na literatura associados ao suicídio são transtornos do humor, principalmente o bipolar, abuso de álcool, esquizofrenia e transtornos de personalidade. Tá bom, Thaisa, você falou 90% dos casos de suicídio são associados a transtornos mentais. E os outros 10%? Os outros 10% são suicídios que foram causados em momentos de crise. A pessoa não necessariamente tinha um transtorno, não necessariamente tinha uma depressão, um transtorno bipolar, alguma questão assim, mas ela passou por um momento de crise e ela não soube lidar com aquilo e foi um ato impulsivo, certo? Quando a gente vai lidar com a morte, eu falei isso na live de morte, a gente precisa encarar a nossa finitude, encarar que a gente não é imortal. E isso acaba atormentando a gente, colocando a gente numa situação de ameaça. A morte voluntária, que é o suicídio, assusta ainda mais, porque vai deixar um incômodo no ambiente, na família, na sociedade, que vai suscitar ideias, sentimentos e fantasias de um conteúdo meio que de terror. Então, se a morte por si só ela já assusta a gente, imagina uma morte voluntária, que a pessoa escolheu fazer isso. Para a psicanálise freudiana, abrindo um parênteses aqui, dentro dessa teoria, dessa linha de pensamento, nenhum de nós acredita na própria morte. Ou seja, todo mundo, inconscientemente, a gente acaba acreditando que a gente é imortal. Então, quando a gente toca nesse assunto, é uma ferida que a gente não pode falar. A falta de informação e de esclarecimento sobre os riscos dos comportamentos autodestrutivos por parte dos familiares ou profissionais de saúde pode prejudicar muito quando a gente fala sobre prevenção ao suicídio. O que isso significa? A prevenção, ela tem que começar cedo. Eu tive um professor na pós-graduação que eu estou terminando agora, que ele falou
algo muito legal assim para ilustrar os sinais emitidos por uma pessoa que está com ideação suicida. Então, como se fosse um semáforo. Então, temos o sinal verde. Não significa que não é importante, mas o sinal verde, quando a pessoa tá meio triste, numa conversa ela vira para você e fala: nossa, às vezes eu sinto vontade de sumir. Ela não falou propriamente sobre se matar, sobre suicídio, mas ela já acredita que a única solução para os problemas é se ela sumisse. E aí os problemas da vida dela sumiriam junto. O sinal amarelo, quando a pessoa vira para você e fala: nossa, tá difícil e eu estou pensando em me matar. Então ela já deu nome para a coisa. Então ela já falou com todas as letras que a intenção dela é se matar. E o sinal vermelho, quando a pessoa vira para você e avisa: ó, eu não dou conta mais, já tentei de tudo e eu já sei como eu vou fazer, quando eu vou fazer, onde eu vou fazer. Então ela já tem o plano arquitetado. Nessa situação, quando a pessoa já tem tudo planejado, é muito, muito, muito difícil da gente conseguir fazer essa pessoa voltar atrás. Não significa que a gente não vai tentar, mas sinal vermelho é um sinal de alerta muito grave. O comportamento suicida, a ideação suicida, esse pensamento, ele está muito frequente associado com a impossibilidade do indivíduo identificar alternativas viáveis para a solução dos problemas. Então ele opta pela morte como uma resposta de fugir daquela situação estressante. Então tem um incômodo, tem um desconforto e ele não consegue identificar que tem outras formas de resolver. Então a única forma é essa, pronto, acabou. Por isso também é muito difícil de pessoas que não têm conhecimento, de tentar ajudar uma pessoa com ideação suicida. Ela tem o pensamento pouco flexível. Isso eu vou falar daqui a pouquinho já, sobre características cognitivas até de pessoas com comportamento suicida, e isso é uma delas. A gente precisa olhar... Bom, partindo do princípio, eu já falei aqui, mas vou repetir que o ser humano é um ser biopsicossocial. Então, todo fenômeno que acontece, ele tem influência desses três ambientes. E o suicídio não vai ser diferente. Então, a gente precisa olhar para esse fenômeno como uma situação multifatorial. Então, ele vai ter influência de fatores biológicos, sociais e psicológicos. E aí, nesse sentido, algumas pesquisas têm mostrado um déficit na resolução de problemas como um fator de risco para o comportamento suicida. Então, tem três variáveis que se relacionam, que os pesquisadores notaram em pessoas com comportamento suicida. Uma delas é a rigidez cognitiva, a segunda, o pensamento dicotômico, e a terceira, a dificuldade de solucionar problemas de forma efetiva. Vou explicar cada uma delas. O pensamento dicotômico, ele é aquele pensamento de 8 ou 80, de tudo ou nada. Então, uma pessoa que não consegue arrumar um emprego, ela coloca na cabeça dela que ela é uma inútil, que ela não serve para nada, que ela não vai conseguir fazer nada na vida, que ninguém gosta dela, que ela é péssima e que ela é um peso no mundo. E o contrário também pode acontecer. Então, não existe o meio do caminho. Isso é o pensamento dicotômico, é o pensamento extremista. Sim ou não, branco ou preto, tudo ou nada. Rigidez cognitiva é uma consequência da falta de flexibilidade mental. Então, é a dificuldade da pessoa alterar uma conduta, um comportamento,
ou uma opinião que não são eficazes para alcançar um objetivo. Então, vamos imaginar que eu preciso pegar uma caneta que caiu no chão. Isso é só um exemplo básico para ilustrar. Ela caiu um pouco longe de mim no chão. Eu estico o braço e eu não consigo pegar. Aí eu falo lá, não consigo pegar. Não consigo pegar essa caneta. Não tem jeito. Só que a pessoa não pensa que ela pode se levantar da cadeira, ir até a caneta, abaixar e pegar. Um exemplo só para deixar mais fácil, não é raso assim, é mais profundo. O que tem a ver com a deficiência, a dificuldade na resolução de problemas. Então tem o pensamento dicotômico, tudo ou nada, é assim ou não é. A rigidez cognitiva, que é a dificuldade de traçar uma nova rota para chegar no objetivo, e isso tudo resulta na dificuldade de resolução de problemas. Então, não consegue encontrar estratégias para resolver problemas. Isso a gente está falando de características da pessoa, não necessariamente numa situação de suicídio, mas isso vai influenciar. Isso é um fator de risco. Então, a pessoa que é pouco flexível, que não consegue pensar em soluções estratégicas, tudo isso pode ser um fator de risco. Lembrando que pode ser, não significa que é. Não significa que toda pessoa que for assim vai tentar cometer o suicídio. Não significa isso, mas é um fator de risco. Outras características também de pessoas que foram estudadas com comportamento suicida é a dificuldade de mudar de ideia, né? E dificuldade de quando é colocado numa situação, entre aspas, sem saída. Isso tem todo um estudo feito, eu até li um pouquinho. Foi um estudo simples, mas, né, teve esse resultado muito, muito legal pra gente. Vamos para os dados, vamos falar de coisa concreta. Cerca de 800 mil pessoas morrem por suicídio todos os anos no mundo. Isso eu tô falando de 800 mil pessoas que conseguem se matar. Fora as outras que tentam e não conseguem. Então, o número de tentativas é muito maior do que isso. O suicídio ele é a segunda principal causa de morte entre jovens com idade de 15 e 29 anos, e isso tem crescido. Apesar de que eu cheguei a ver uma pesquisa, né, falando que os índices de suicídio diminuíram recentemente, só que em contrapartida, nessa faixa etária de 15 a 29 anos, a porcentagem aumentou. 79% dos suicídios no mundo ocorrem em países de baixa e média renda. Ingestão de pesticidas é a causa mais comum, cerca de 20% dos suicídios foram causados por ingestão de pesticida, envenenamento. As outras causas são enforcamento e arma de fogo. Apenas no Brasil, segundo a OMS, a cada 45 minutos tem uma tentativa de suicídio no país. Então, como eu falei, embora a gente tenha relação de transtornos mentais com o suicídio, existe o suicídio que ele acontece de uma forma impulsiva. Então, a pessoa está em colapso, está em surto, só pontualmente, naquele momento. Mas é o suficiente para ela só conseguir pensar nisso e, de fato, talvez conseguir executar. Então, problemas financeiros, término de relacionamento, inclusive dores crônicas, né, de algumas doenças que as pessoas não aguentam e acabam cometendo suicídio. E além disso, o enfrentamento de conflitos, desastres, violência, abuso e perdas, ou até uma sensação de isolamento, eles estão fortemente associados com o comportamento suicida. As taxas de suicídio elas são elevadas em grupos mais vulneráveis. O que isso significa? Os grupos que sofrem algum tipo de discriminação. Refugiados, imigrantes, indígenas, pretos, lésbicas, gays, bissexuais, população LGBTQI no geral.
pessoas privadas de liberdade. Mas o fator de risco mais relevante para o suicídio é uma tentativa anterior ao suicídio. Ou seja, uma pessoa que tentou cometer o suicídio e não conseguiu, ela tem grandes chances de tentar e de conseguir no próximo ano, após essa tentativa. E aí é onde eu quero falar sobre prevenção e pós-venção. Como que a gente vai fazer a prevenção do suicídio? A gente está agora no Setembro Amarelo. Vou falar sobre ele também, resumidamente depois. Como que a gente faz, então, a prevenção? Quero abrir um parênteses aqui para um assunto muito sério agora. Como se não fosse até agora, né? Mas o que acontece? Chega Setembro Amarelo, muita gente posta nas redes sociais aquele recadinho de se você está passando por um problema, pode me mandar uma mensagem que eu estou aberto para te ouvir, para te aconselhar e tudo mais. Legal. Só que você precisa ver se você está emocionalmente preparado para o que aquela pessoa pode te contar. Você está pronto para ler o que aquela pessoa está passando? E pior, você está pronto para conversar com essa pessoa? Então vamos imaginar que você postou lá nas suas redes sociais que, nossa, estou disposto a te ajudar e tudo mais, se você precisar de alguém para conversar. Aí a pessoa chega para você e começa a contar a história de vida dela, você fica assim, e não dá conta. E aí você vai fazer o quê? Você se colocou à disposição, a pessoa confiou, a pessoa está num comportamento suicida, numa ideação suicida, a pessoa confiou que você estaria lá para ouvi-la, só que você não deu conta. Então, o melhor que a gente tem para fazer no Setembro Amarelo é orientar a pessoa a buscar ajuda. E onde ela vai buscar ajuda? Então, vai buscar ajuda. Mas eu já conversei com minha família. Mas não é na família que ela tem que procurar ajuda. Ela tem que procurar ajuda profissional. Então, o que você pode fazer é, tem esses e esses e esses psicólogos, esses psiquiatras, pode ir numa faculdade pública que eles te atendem. O caminho para você chegar no CAPS é esse. Você vai orientar a pessoa com todos os passos. Não adianta você virar para ela e falar, nossa, procura ajuda. Ela sabe que ela precisa procurar ajuda. Só que ela não sabe como fazer isso. Então, muito cuidado quando você se disponibiliza para ajudar uma pessoa que está pensando em suicídio, tá? Não é tão fácil quanto parece. Se para nós, psicólogos, já é difícil, por experiência própria, já é difícil, imagina para quem não tem preparo emocional para isso. Você vai conseguir não se desesperar numa situação dessa? A gente, assim, é muito bem treinado e nem sempre dá conta. Porque numa situação que um paciente fala que vai se matar, a gente não pode entrar em desespero. Então, assim, fica aí o meu conselho para você pensar se você vai se colocar à disposição para conversar com alguma pessoa ou não, tá? Já passou a bronca, agora vamos continuar aqui na prevenção. Primeira coisa importante, uma pessoa que tem ideação suicida, ela não pode ter acesso a meios que podem ajudar ela a chegar nesse objetivo. Arma, veneno, algumas medicações. Se você mora num prédio, num andar muito alto, coloca tela de proteção, tá? Então a primeira coisa é tentar tirar a pessoa de perto desses meios que podem ajudar ela a conseguir se matar. Uma outra coisa que a gente pode não ter muito controle, mas a cobertura responsável dos meios de comunicação, da mídia, dos jornalistas, eu não sei se vocês notam, mas raramente, acho que pouquíssimas vezes, sai em jornal
mesmo, assim, notícia, que alguém cometeu suicídio. O que a gente fica sabendo é o que mandam pra gente pelo WhatsApp, mas isso é fofoca, não é jornalismo. Por que que isso não acontece? Por que que a gente não vê notícia? Porque isso pode influenciar e incentivar outras pessoas a fazerem o mesmo, o que a gente chama de efeito Werther. Que a pessoa já tá pensando nisso, ela vê que uma outra pessoa conseguiu, ela fica sabendo como que a outra pessoa fez. Então, olha, aquela pessoa conseguiu se matar desse jeito, fazendo isso, isso e isso, porque no WhatsApp todo mundo manda tudo. E a pessoa vai lá e segue os passos de quem conseguiu. Então, isso pode causar, assim, uma reação em cadeia, sabe? Quem é de Ribeirão que tá me assistindo deve lembrar, se eu não me engano, foi no começo desse ano, que teve, assim, uma semana em Ribeirão que foi segunda, terça e quarta. Foi um suicídio por dia. E aí, né, psicóloga que trabalha com adolescente, vai lá, chama pai pra conversar, chama mãe pra conversar, porque a coisa a gente tem medo de desencadear mais, de virar uma coisa que a gente não tem mais controle. Então isso pode acontecer. Então quando a gente vai mandar notícia pelo WhatsApp, olha, eu só tô dando bronca hoje, hein, gente. Mas vamos pensar com mais responsabilidade no que a gente tá passando pros outros. A gente não sabe o que o outro tá vivendo na vida dele. Vai que o outro tá pensando nisso e você vai lá e manda um negócio desse no WhatsApp. E aí você tem parte de responsabilidade nisso. Então a gente precisa ser responsável quando a gente vai compartilhar alguma coisa, principalmente no que se trata a morte, a suicídio, tá? Vamos continuar. Ainda na prevenção, introdução de políticas para reduzir o uso excessivo de álcool. Então é uma questão de saúde pública, dependência, tá? Sendo que a dependência do álcool, ela é um fator de risco para o suicídio. A identificação precoce do comportamento suicida, tratamento e cuidados das pessoas com transtornos mentais por profissionais qualificados. Acompanhamento de pessoas que tentaram suicídio e prestação de apoio comunitário. Vamos lá. Só um outro parênteses aqui sobre suicídio impulsivo e planejado, que eu estava pesquisando e encontrei essa informação que ajuda a gente a identificar quando pode ter sido impulsivo, quando pode ter sido planejado. Claro que não é regra, né? Não é que todo suicídio vai ser assim, mas geralmente os que foram planejados, eles deixam bilhete, carta de despedida, eles fazem um ritual de despedida, sabe? Tipo, começa a fazer como se fosse um tipo de testamento, distribuir os próprios bens, tudo isso indica um suicídio planejado, não um impulsivo, mesmo porque o impulsivo não dá tempo disso tudo acontecer, é ali na hora. Aí a gente chega na pós-venção. Então a gente tem a prevenção e a pós-venção. Lembra que eu falei lá em cima daquela frase do Schneidman, que é aquele estudioso de suicídio? Ele faleceu pouquíssimo tempo atrás, aliás. Ele que trouxe esse termo, ele que estudou isso e trouxe isso para a gente começar a pensar. Então, o que é a pós-venção? É qualquer tipo de ajuda e de apoio que aconteça após o suicídio, com o objetivo de ajudar os sobreviventes a viver mais, com mais produtividade, menos estresse do que eles viveriam se não tivesse esse auxílio. O que isso significa? Quando a gente fala sobre uma pessoa que se matou, isso envolve muitas outras pessoas. Então, estima-se que é de 5 a 10 pessoas que são afetadas diretamente pelo suicídio de uma. Então, nisso tem pais, familiares, parentes, amigos, tudo isso. Tem pesquisadores que falam que é de tipo 30 a 50 pessoas.
E aí a gente fala, ok, vamos começar a falar sobre suicídio, prevenção e tudo mais, piriri, pororó. E quando não funciona a prevenção? A pessoa consegue se matar. E o que a gente vai fazer com aquela família, com aqueles amigos, com aquela rede de apoio que ela tinha? Esse é o objetivo da pós-venção. É trazer estratégias para a gente conseguir minimizar o sofrimento daquela família, daquele círculo social, daquela pessoa que se matou. Porque o suicídio de uma, o sofrimento às vezes pode ser tanto que isso vai desencadear o suicídio de outras pessoas do mesmo círculo social. Então, às vezes, a mãe não aguenta, o pai não aguenta, o irmão não aguenta. Então, o objetivo da pós-venção é minimizar isso que pode acontecer depois de uma situação dessa. Então, como que a gente pode fazer para isso acontecer? Como que se faz a pós-venção? A gente pode fazer um grupo de pais que estão enlutados por suicídio. A gente pode, obviamente, oferecer terapia, fazer a prevenção do suicídio com essas pessoas. Então, tem umas estratégias aí que a gente pode fazer depois. Esses são os considerados sobreviventes, que são as pessoas que ficam depois de um suicídio. E tem outra frase também desse pesquisador do Schneidman que é muito bonita, que ele fala: a morte de uma pessoa não é somente um fim, mas também um começo para os sobreviventes. Então, o que a gente vai fazer com essa família depois? A gente vai deixar lá? E muitas vezes pode acontecer um afastamento da família após esse acontecimento. E o isolamento, junto com o sofrimento, também é um fator de risco para o suicídio. Ok? Tem outros exemplos aqui, eu falei só 2 do que a gente pode fazer na pós-venção, que é o auxílio e aconselhamento em assuntos práticos. Assuntos práticos mesmo, tipo, vamos imaginar que o pai de uma pessoa cometeu suicídio. E essa pessoa só tinha esse pai. Só tinha esse pai assim. Não tinha nenhum. Não tinha mãe, por exemplo. E aí, o que ela precisa fazer em relação aos bens dessa pessoa? Certidão de óbito, sabe? Funeral. Todas essas questões práticas, porque a pessoa ela tá num sofrimento. Lembra lá da live de morte e luto que eu falei que gera uma desorganização interna na pessoa. Então, essa pessoa ela já está desorganizada e talvez ela precise, sim, de alguém que fale: olha, você precisa, sei lá, encerrar a conta no banco do seu pai. Você precisa ir na funerária. Então, ter esse suporte depois que acontece isso. A questão de uma assistência particular ou em grupo, na questão da terapia. Então, oferecer terapia. A questão do grupo é muito legal para ter o conhecimento de pessoas que estão passando por um sofrimento semelhante ao seu. Isso vale para N coisas, não só para suicídio. Mas focando em suicídio, dá uma oportunidade para essa família, para esses amigos conversarem com outras pessoas que também estão enlutadas pela mesma situação. E isso pode trazer um conforto maior. Finalizando agora, Setembro Amarelo, né? Não podemos deixar de falar de Setembro Amarelo. Tô aqui até de amarelo, inclusive. Mas chegamos no Setembro Amarelo, todo mundo fala do Setembro Amarelo, de prevenção ao suicídio e tudo mais. Mas da onde surgiu? Por que amarelo? O que é isso? Quem que falou? Por que amarelo? Em 1994,
um jovem estadunidense chamado Mike M. Ele tinha 17 anos e ele cometeu suicídio. E ele era conhecido, a referência dele, sabe, tipo, qual Mike? O Mike do Mustang amarelo. Ele tinha um Mustang amarelo. Que ele mesmo fez a restauração desse carro. Durante o funeral do Mike M, os pais do Mike deram fitas amarelas para as pessoas que estavam lá com um cartão com uma mensagem escrito: se você precisar, peça ajuda. E aí a história foi se espalhando pelos Estados Unidos e depois pelo mundo. E essa iniciativa fez com que jovens procurassem ajuda com professores, familiares, amigos e tudo mais. Então, por isso, o amarelo. Thaísa, quando que eu tenho que procurar ajuda? Porque todo mundo fala procure ajuda, mas eu não sei nem quando nem onde, nem porquê. Quando você não se sente mais à vontade, você não sente mais vontade de conviver com a sua família, com seus amigos, você começa a se isolar do seu círculo social e também de algumas atividades que você gostava de fazer. Quando você se sente desanimado com frequência, quando você sente maior irritabilidade, você se sente mais apático, com maior constância do que antes. Quando você apresentar algum transtorno do sono ou alimentar, quando você vivencia solidão, sentimento de desesperança e de impotência, quando você começa a imaginar como seria o mundo se você não tivesse nascido, ou como ficaria o mundo se você morresse. Quando você não vê mais a necessidade de fazer as tarefas diárias e básicas, tipo escovar os dentes e tomar banho, ou de honrar com seus compromissos, com seus horários, então começa a faltar do trabalho, escola, faculdade, tudo isso. Quando você tiver dificuldades para estabelecer laços de amizade, se você apresentar um humor instável, com mudança muito frequente, essa é importante. Essa é que eu mais fico alerta, assim. Quando você não é capaz de fazer planos para o futuro. Quando você não tem perspectiva de futuro. Quando você se sente inferior às outras pessoas ou se culpa por acontecimentos do passado. E quando você é incapaz de gostar de si mesmo, enxergar suas qualidades e se reconhecer como uma pessoa com defeitos e qualidades. Ok? Por que eu quis fazer essa live? Toda live eu acho que eu falo isso. E eu vou repetir aqui, principalmente nessa aqui. Cada live que eu faço, ela tem o objetivo de informação, de passar conhecimento. Ou seja, às vezes, muitas vezes, você pode não saber nada disso do que eu tô falando, só que você começa a ouvir, você começa... Sabe quando acende um sinalzinho assim que você fala, epa, tô passando por isso? É esse o objetivo. Meu objetivo aqui não é diagnosticar ninguém, curar ninguém, nada disso, nem deixar ninguém com caraminholas na cabeça. Meu objetivo é informar, porque isso pode acender uma luzinha em você e você descobrir que você precisa de ajuda e ir atrás. E aí, principalmente com essa live de hoje. Então, se você se identifica, se você acha que não tá bem, se você acha que tem algo de errado com você, com outra pessoa, vai atrás. Nada do que eu falo aqui substitui consulta com psicólogo, com psiquiatra, com médico, o que for. Não adianta falar que você viu a minha live e eu falei alguma coisa que te deixou felizinho, que você tá curado. Eu não tô aqui fazendo trabalho de tratamento nenhum. Eu tô aqui fazendo trabalho de psicoeducação.
Ou seja, explicando para vocês o que é a psicologia, como que a gente trabalha dentro da psicologia. Mas quem vai fazer o seu tratamento vai ser um profissional que você vai procurar especificamente para esse objetivo, certo? Então, já sabem, se você conhece alguém que está passando por isso, ou se você está passando por isso, você vai procurar terapia, você vai procurar psiquiatra, o que tiver ao seu alcance. Ah, mas aonde que eu vou procurar isso? Vamos lá. Eu fiquei sabendo que as universidades públicas estão fazendo atendimento psicológico online durante a pandemia. Existem grupos no Facebook especificamente de indicação de psicólogo. Então você posta lá, preciso de psicólogo em Ribeirão Preto. E as pessoas vão te respondendo com os contatos. Existe CAPS. Enfim. E também, como complemento, eu atendo conveniada com a Sojures. Também tem um outro psicólogo que atende conveniado com a Sojures. Então, tem mais esse recurso aí para vocês. Mas vá atrás. Não espere, porque é só uma fase, porque eu vou melhorar, porque eventualmente isso vai passar, é só a pandemia. Independente se for só a pandemia, gente, é um motivo para procurar ajuda já. Já é suficiente, você não precisa esperar passar a pandemia para ver se você vai melhorar. Eu bato muito na tecla de prevenção. Então, vai atrás o quanto antes. E se você conhece alguém, orienta essa pessoa a procurar ajuda. Aonde ela procura ajuda, como que ela procura ajuda. Porque talvez ela não tenha nem energia para ir atrás disso mais. Se precisar, né, passe ali os contatos específicos de psicólogo, certo? Terminamos por aqui, gente. Tá tudo bem? Eu falei que quem não se sentisse confortável podia sair, tá bom? Eu sei que é um assunto pesadíssimo. Tem assim, se a gente for entrar em questão de teoria dentro da psicologia, tem muita coisa para falar. Eu quis trazer uma coisa mais prática e do dia a dia, não uma coisa muito teórica, que é da minha área, para não ficar muito complicado. Então, eu espero que tenha ajudado vocês. E não se esqueça, se você está passando por alguma situação, algum desconforto emocional, procure um psicólogo, tá bom? Eu vou deixar meu e-mail aqui para qualquer comentário, crítica, elogio, sugestão que vocês tiverem. Tô deixando aqui nos comentários. E vocês podem me mandar e-mail pra gente poder conversar e tal. Certo? Eu espero que vocês tenham gostado. Obrigada a todo mundo que assistiu. Quem não conseguiu assistir tudo, quem perdeu um pedaço, quem chegou depois, a live ela fica salva aqui no perfil da Sojures e também no canal do YouTube. Ok? Então vocês podem assistir depois. E a minha indicação é assistir a live sobre morte e luto, que é muito boa. Certo? Eu espero vocês semana que vem. Um beijo. Tchau.